Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Professor Marcelo Silva, né? Se você gostar da aula, deixe seu like, se inscreva, tudo bem? Lanço material praticamente todo dia, tudo bem? Lanço vídeos sobre matemática. Então hoje o assunto vai ser radiciação, beleza? Radiciação, o que a gente pode começar falando de radiciação? Radiciação é o processo inverso da potenciação. Primeira coisa. O que vocês podem entender como processo inverso? Se vocês lembrar um pouquinho mais da aritmética, a gente fala também do que? Por exemplo, a gente fala de adição, né? De subtração, multiplicação, divisão. Se vocês repararem, a adição tem um processo inverso, que é o que? A subtração. Então, eu adiciono e o inverso eu subtraio. A multiplicação tem seu processo inverso na divisão, né? Eu multiplico e divido. Então, são processos inversos. O mesmo acontece com a potenciação. A potenciação tem seu processo inverso na radiciação, beleza? Na realidade, a radiciação ela pode ser vista como uma potência fracionária, né, que tem um expoente fracionário, e daí é uma forma da gente ver também a radiciação, tudo bem? O que a gente vai começar? A gente vai começar explicando os termos, né? O que representa cada símbolo numa raiz, por exemplo, né? Então aqui tem como se expressa uma radiciação comumente, beleza? A gente vai ver esse símbolo aqui. O nome desse símbolo aqui é um nome, a gente dá o nome de radical, beleza? Esse N recebe o nome de índice, né? O A, que está aqui, a gente vai receber o nome de radicando, tudo bem? E B é a raiz. No caso da potenciação, o resultado de um expoente, do número com expoente, é a potência, né? Aqui no caso o resultado é a raiz, tudo bem? Aqui é uma forma da gente escrever, tudo bem? B na M é igual a A, né? Por quê? Porque essa é a nossa raiz. Importante, o M é diferente de zero, é um número inteiro diferente de zero, tudo bem? Eu vou dar uma pausa, apagar a lousa e retomar. Se você quiser dar um print e copiar essa parte, fique à vontade. Olá pessoal, então, eu reescrevi a potência, a raiz, para tentar deixar mais claro. Então, novamente, ó, potência, né? Como é que era a potência? A base elevada a um expoente dava um resultado, tudo bem? Que a gente chama de potência. Raiz, né? Um índice, o radicando, né? Dando a raiz. Percebeu o processo inverso, ó. A gente transformamos uma potência num número, e com a raiz a gente pega esse número e com a raiz a gente retorna ao número original, ó, 4 e 4, 16, 16. Por isso que são processos inversos. Num, tu transforma o 4 em 16 e no outro tu transforma o 16 em 4. O que fazendo? Ó, colocando o expoente no local do índice desse radical, né? Então, uma coisa é transformar um número numa potência, que é multiplicar ele por ele mesmo, e outra coisa é você descobrir qual foi esse número de vezes que o número foi multiplicado por n e encontrar ele, né, como a raiz. Tudo bem? Então são processos inversos. Agora sim a gente vai para as propriedades. Então, pessoal, retornando, né? Mudei a lousa aqui. Exemplos. A raiz quadrada de 25.
Por que eu coloquei dessas duas formas, pessoal? Porque vocês vão observar sempre dessa forma aqui, sem o 2, o índice 2. Por quê? Porque é comum em matemática a gente não expressar a raiz quadrada, a gente não expressa o índice em cima. Então a raiz quadrada sempre vai aparecer dessa forma, tudo bem? Lembra no caso da potência, quando o expoente é 1, é a mesma coisa, a gente não expressa o 1 na potência. No caso da raiz quadrada, dificilmente você vai ver alguma questão que expressa o índice. O índice aqui é raiz quadrada, tudo bem? Quando você faz a raiz e não expressa nada aqui, a gente sabe que é 2, intuitivamente a gente sabe que é 2, tudo bem? Isso é importante. Por isso que eu escrevi nesse primeiro momento o 2 como índice e aqui eu não coloquei, para vocês perceberem que é o mesmo significado. E além do mais, agora então, vamos resolver, Para eu expressar a raiz como uma forma de potência fracionária para vocês observarem, eu já vou fazer essa solução. Então eu sei que a raiz quadrada de 25, né, eu posso expressar ela dessa forma, né, como eu coloco uma base, né, esse aqui é o radicando. Agora eu vou colocar ele numa base com um expoente, 25 é igual a 5 ao quadrado, não é igual a 5 vezes 5, Se eu colocar 5 vezes 5 não é 25. E a forma de eu expressar isso como potência é essa, tudo bem? Olha só, então a resolução nesse caso aqui ficaria assim, Eu coloco 5, o expoente dessa potência, ele vai ficar na parte do numerador de uma fração. E o índice que estava em azul, deixa eu colocar em azul para vocês voltarem a ver ele aqui, O índice vai ficar no denominador dessa potência fracionária, beleza? O racional. Então assim, a gente sabe que o resultado aqui vai ser o quê? Resultado vai ser o quê? O próprio 5. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 1. E lembra que 1 a gente não expressa aqui. Então o resultado dessa raiz quadrada de 25 é 5. Então a raiz de 25 é 5. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. O 9. Então o 9, eu sei que o 9 é uma potência de que número? A gente pode pensar assim, potência. Então, a gente pode pensar que é 3. Eu sei que 3 vezes 3 é 9. E eu também sei, que esse 3 vezes 3 é a mesma coisa que o 3 ao quadrado. No momento que o índice ficou igual ao expoente, o valor, isso é uma propriedade, já o valor da raiz é igual à própria base dessa potência interna aqui. Então a gente transforma o radicando numa potência, beleza? Por isso que é importante a gente saber algumas potências dos números de 1 a 9, 1 a 10, 1 a 12, né? A gente tem que saber, por exemplo, no mínimo o quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, que nem foi esse caso aqui. Então a gente já sabe, né? Então sempre que a gente surgir uma raiz quadrada, a gente já lembra dos quadrados, para tirar ele, para resolver essa questão, tirar ele de dentro da raiz. Existem expressões grandes que contêm raízes, né? Tudo bem? Então esse é o resultado da raiz de 9. E a raiz agora, coloquei um outro índice, aqui é o índice 3. Coloquei um outro índice. Então, nesse caso específico, vai ter que ser um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado 8. Uma raiz cúbica, eu sei que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é
8, né? Aqui é a raiz cúbica. Então, eu sei que a raiz cúbica aqui, eu vou novamente, né? Colocar na forma de potência para vocês verem. E o resultado da raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque, ó, 2 vai ser uma raiz fracionária cujo expoente, o numerador é 3 e cujo denominador é 3. Até vou escrever na outra cor aqui, né? Para facilitar o entendimento de vocês, ó. 3 no denominador e 3 no numerador. 3 dividido por 3 é 1, igual a 2 na 1. 2 na 1, expoente 1 eu não expresso. Resultado é 2. Tudo bem? Eu vou dar uma pausa e vou falar de outras propriedades agora. Se você não entendeu, retome o vídeo desde o início, escreva no caderno para lembrar dessas particularidades da potência. Até mais. Dá uma pausa, já volto. Olá pessoal, então vamos agora falar das propriedades. Primeira propriedade, ó, radicando com um expoente, né, igual ao índice, vai ser sempre o próprio radicando. É isso que está significando isso ali. Forma de exemplo para a gente pegar, ó. Logicamente que aqui eu não expressei dessa forma, tá? Eu já vou dizer como é que seria a forma de se expressar, mas vamos lá. Ó, então a gente coloca raiz, né, de raiz cúbica de 125 é o que? É 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 ao cubo. Então, essa forma aqui demonstra aqui exatamente o que é. O que a gente está falando de propriedade. Em que o índice é igual ao expoente, né, se você pensar aqui, ó, dessa potência. O índice da raiz é igual ao expoente da potência. Foi o que a gente fez. Que é um dos casos de resolução, né, de uma raiz. Então aqui vai ser o que? Vai ser 5 elevado a 3 dividido por 3, né? 3 dividido por 3 é 1, vai ficar o que? O próprio 5 como resultado, tudo bem? Outro exemplo, raiz, essa era uma raiz cúbica, agora nós estamos na raiz quarta, né? Raiz quarta de 16, raiz na quarta de 16, então a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa. Eu sei que 16 é 2, vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Eu sei que é 2. Deixa eu colocar o índice e o expoente na mesma cor. É 2 elevado a 4. Tudo bem? Então aqui vai ficar o que? O resultado vai ficar 2. 4 sobre 4. E vai ficar o próprio 2 como resultado. 2 como enfim, mas é isso aí. Tudo bem? Vamos para a segunda propriedade. Se você quiser copiar no caderno, é melhor que copie. Se você não tem ainda, copie essa parte para você assimilar melhor. Tudo bem? Vamos para a segunda propriedade. Então, pessoal, outra propriedade, a gente pode dizer que é a segunda. Depende do livro que você pega, muda o nome da propriedade, muda a ordem, tudo bem? Então, essa segunda propriedade que nós vamos falar, tá? É o que? Multiplicação de raízes com o mesmo índice, né? Ou com índices iguais, como a gente faz, né? Então, assim, ó, o que você faz quando você encontra o mesmo índice? Eu coloquei aqui uma raiz cúbica de A vezes uma raiz cúbica de B, tudo bem? Qual o resultado? O resultado vai ser uma raiz cúbica de A vezes B. Ah, mas como assim? Já vamos ver, ó, vamos colocar qualquer número aqui, pode ser o 3 e o 7, tudo bem? Raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 7. Qual vai ser o valor? Vai ser raiz sexta, né? Raiz sexta de 3
vezes raiz sexta de 7. Então, raiz sexta de 3 e raiz sexta de 7 vai ser igual a raiz sexta de 3 vezes 7, que vai ser igual ao que então? Vai ser igual a raiz sexta de 21. Tudo bem? Outro exemplo. Peguei uma raiz quinta. Então, vamos falar que aqui seja 2, 3, aqui seja 4 e aqui seja 5. Qualquer número, tudo bem? A gente mantém a raiz. Então, a raiz quinta continua. E nós vamos fazer o quê? A multiplicação entre os radicandos. Né? Então, aqui vai ser o quê? 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 4 é 12. Vezes 5. 5 vezes 12 é 60. Então, vai ser a raiz quinta de 60. Deixa eu só acertar isso aqui que ficou feio. Agora sim. Raiz quinta de 60, tudo bem? Eu vou dar mais um exemplo, tudo bem? Um comparativo agora. Então eu falei que eu ia trazer um exemplo mais próximo, olha só esse caso, ó. Raiz cúbica de 4 vezes, faltou enxergar aqui, vezes raiz cúbica de 16. Isso aqui vai ser o que? Raiz cúbica de 4 vezes 16. Quanto dá 4 vezes 16? 4 vezes 16 dá 64. Então aqui a gente vai fazer o que? Raiz cúbica, né? De 64. Terminou aí? Não, a gente consegue fazer isso. Raiz cúbica de 64 vai ser o quê? 4 ao cubo. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Ó. 4 ao cubo, nós pegamos a nossa primeira regrinha. Então vai ser 4. Tudo bem? Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Olha que interessante. A raiz cúbica de 4, a gente não consegue um valor, um número inteiro. A mesma coisa com 16, a gente não consegue um número inteiro, né? Então, a partir que a gente aplicou a regra essa segunda propriedade, né, da multiplicação de raízes com índice igual, a gente conseguiu obter um valor inteiro, né? Tudo bem? Vocês vão ver muito isso nos exercícios. Até a próxima propriedade. Terceira propriedade, quociente de raízes com o mesmo índice. Né? Quociente, lembrando o que é quociente, pessoal, é uma representação de uma fração. Posso ter uma fração de raiz? Posso, tudo bem? Então, ó, raiz de A com índice N e raiz de B com índice N, os dois índices são igual, eu posso escrever dessa forma. Eu pego e faço uma raiz que consiga acolher, né, essa fração do A com B. Então, raiz de A como numerador sobre raiz de B como denominador vai manter a mesma raiz, se o N for o mesmo, com A e B nas mesmas posições, A como numerador, B como denominador. Vou dar um exemplo, vou apagar, dar uma pausa, vou apagar e já volto. Então, olha um outro exemplo, né? Raiz cúbica de 243 sobre raiz cúbica de 9. Então, eu mantenho o 243 como numerador e mantenho o 9 como o denominador, numerador e denominador, dentro de uma raiz cúbica, tudo bem? Isso aqui a gente consegue realizar. Porque as motos, os motoqueiros gostam de fazer barulho para avisar que estão chegando em casa. Então, ó, 243 dividido por 9, então a gente pode fazer o quê?
Eu sei que 243 dividido por 9 tem algum valor. Eu não lembro de cabeça. Não lembro. Vamos fazer assim. 243, eu sei que é 3, vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81, vezes 3 é 243. Ó, então seria 3 na quinta, né? E aqui seria o quê? 3 vezes 3. Ó, corto esse, corto esse, corto esse, corto esse, porque 9 dividido por 9 dá 1. Tudo bem? E 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por 9 é 1, eu posso cortar. Sobrou o quê? 3 ao cubo. A gente sabe que o expoente e o índice sendo igual, a resposta vai ser 3. Tudo bem? Mais um exemplo. Eu vou colocar um exemplo mais simples de raiz quadrada, que vai ser os exercícios de vocês. Tem muito exercício com raiz quadrada. Então, um outro exemplo, pessoal, ó, raiz de 50, raiz quadrada, né? Sobre raiz quadrada de 2. Mantém a raiz quadrada, coloca numerador em cima, denominador embaixo. Temos raiz quadrada de 50 por 2. Eu sei que 50 dividido por 2 é 25. Então eu mantenho a raiz quadrada de 25. E eu sei que raiz de 25 é 5, né? Por quê? Porque é igual a 5 ao quadrado. Beleza? Viu o que eu fiz ali? 2 do expoente, 2 do índice. 2 sobre 2 é 1, a gente corta. 5. Resultado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pausem e retornem. Então, pessoal, outra propriedade. Quarta propriedade que nós estamos vendo, né? Raiz de outra raiz. Ó, raiz em cima, raiz embaixo, beleza? Raiz de outra raiz. Ó, a gente vai manter o radicando. Então, se o radicando é A, vai ficar A. E o que vai fazer? Ó, a gente coloca uma raiz, um radical só, porque aqui tem dois radicais, esse e esse, né? A gente vai colocar um radical só e multiplicar os índices, beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 3, raiz de 5. E aqui a gente pode colocar um número qualquer, ó, 8. Raiz quinta de 8, raiz terceira desse resultado. Então o resultado disso aqui vai ser o que, pessoal? 3 vezes o 5, 3 índices, 5 índices. O 8 continua aqui. Daí eu sei que 3 vezes 5 é 15. Resultado é isso, pessoal, beleza? Como não vai dar um número inteiro ali, não vou nem tentar calcular isso, tudo bem? Vou dar outro exemplo? Vou. Duas raízes, por exemplo, com o mesmo valor, não importa, ó, pessoal, a gente pega, mantém o radicando, que é o 27, e multiplica os índices. 3 na 3. 3 vezes 3, né? Então vai ficar raiz de 27, raiz nona de 27. 3 vezes 3, 9, raiz nona de 27, beleza? Vamos para a próxima propriedade. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Simplificar a raiz. Né? Como a gente pode fazer isso? Por exemplo, ó, eu vou mostrar primeiro o processo inverso. Né? Eu tenho uma raiz, por exemplo, de m. Eu posso multiplicar por um fator x o índice dessa raiz e o expoente do radicando. Nesse caso é radicando, né? Mas o expoente do radicando pelo mesmo x. Vamos colocar isso de outra forma. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 e aqui eu tenho 2, né?
Então 3 como índice e 2 como expoente do radicando. Então eu posso colocar vezes 2 e vezes 2 pode ficar como 6, 2 raiz de 4. Tudo bem? Eu fiz o processo inverso, porque para vocês perceberem que tem como simplificar, beleza? Então, ó, aqui eu fiz multiplicando, ou seja, isso serve para divisão também, a gente consegue simplificar dividindo. Vou fazer com outra cor de caneta, ó. Vamos falar agora dividindo. Digamos que eu tenho 10 raiz de 4 quintos, beleza? Olha só, eu posso simplificar essa raiz. Eu sei que, ó, o 10 ele é divisível por 2, eu consigo virar 5, transformar em 5. Só que o 5 não é divisível por 2, mas o 10 é divisível por 5, não é? Então eu consigo dividir esse por 5, então eu divido o índice por 5 e divido o expoente por 5. Isso vai simplificar, vai virar 10 dividido por 5 é 2, uma raiz quadrada, não precisava nem ter colocado. 5 dividido por 5 é 1. Raiz quadrada de 4, ó. Eu sei que raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem? Olha só que simplificação bonita. Inventei agora, beleza? 10 e 5. Era uma raiz que a gente poderia pensar muito difícil, uma raiz de 10 é muito difícil de fazer, né? Mas, como o expoente do 4 do radicando era 5, eu consegui fazer essa transformação facilmente. Muitos exercícios são assim, principalmente os exercícios mais que exigem mais, tipo exercícios de concurso, exercícios de vestibular, são desse tipo. Às vezes você não enxerga que dá para simplificar uma raiz facilmente utilizando uma das propriedades, mas geralmente é assim, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, deixe seu like.